Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é terça-feira, 5 de janeiro do ano 2021. Graças a Deus, conseguimos alcançar mais um ano, vencer mais um ano, não é? Agora só não sabemos se vamos continuar vivos até o final deste ano. Quem sabe, não sou eu, não é você, não é ninguém, é o Deus Todo-Poderoso. E já que esse Deus Todo-Poderoso sabe tudo, vamos nos agarrar com todas as nossas forças a Ele, para que Ele sempre nos abençoe, para que Ele sempre nos oriente, porque nós às vezes pensamos que estamos indo no caminho certo, no caminho correto, e vacilamos e estamos indo completamente no caminho errado. Por quê? Porque não procuramos a justiça de Deus, a orientação divina, a orientação do Todo-Poderoso. Às vezes acontecem coisas incríveis na vida de um crente, que sai de uma igreja, que estava louvando a Deus, alegre com os irmãos, e de repente na volta para sua casa acontece um desastre, um acidente, um pior, e aquele crente morre. Aí a pessoa pergunta, por que aconteceu isso? Jesus diz assim, sejamos prudentes como as serpentes. Certa vez em Maceió, na Igreja Assembleia de Deus, um irmão foi atravessar a rua e foi atropelado. Depois do culto, foi atropelado e morreu. E todos ficaram ali abismados, né? Não sei em quem colocando a culpa. Eu mesmo, cá com meus botões, eu imaginei o seguinte, a culpa foi unicamente do irmão que não teve a prudência de observar um lado e outro para poder atravessar aquela rua, que naquele momento estava muito movimentada com carros. Isso foi muitos anos atrás, lá no Farol, na Assembleia de Deus do Farol. Mas não vamos esquecer que Deus disse, o mesmo que acontece com o ímpio, acontece com aquele que não é ímpio. O que acontece com o que não é crente, pode acontecer com o que é crente. Porque as pessoas têm o mau hábito de não se policiar corretamente, né? Por exemplo, há pessoas que saem das suas casas estabanadamente, atravessam a rua estabanadamente, desce de um coletivo e atravessa pela frente do coletivo sem observar se vem outro passando ao lado ou não, e acontece o imprevisto. Então, isso não é prudência. E Jesus disse, seja prudente como as serpentes. Então, se acontecem essas coisas na vida da gente, não é porque o destino preservou, o destino conservou aquilo, não, reservou aquilo, não. É porque nós não tomamos o devido cuidado que era necessário para que não acontecesse essas coisas, não acontecessem essas coisas com a gente. Não é verdade? Se nós vamos atravessar uma faixa pedestre, não vamos confiar só nos motoristas, não. A gente confia naquele que está parado. É certo, a faixa ficou para os transeuntes passarem, mas desde que os carros estejam todos parados, aguardando que vocês passem tranquilamente. Não é você ver que um carro vem na sua direção, uma certa distância, você vai atravessar, confiando que aquele motorista vai atender a sua necessidade de transeunte, como atravessar uma rua naquela faixa. Quem sabe se não vem outro, fugindo de algum problema, sendo perseguido por alguém, e ultrapassa a faixa e atropela você. Então vamos fazer o seguinte, antes de atravessar uma faixa, pare, observe e veja se todos estão parados para poder você passar. Porque se você passar da maneira como eu passei, confiando nos outros,
pode acontecer o imprevisto e uma fatalidade. Então a prudência está aí. Você parar, olhar de um lado para o outro. Como tem uma faixa ao lado da linha férrea que diz: pare, olhe e escute. Por que tem acontecido tantos desastres automobilísticos com o trem? Porque as pessoas não param, não olham e não escutam, né? Vão tão absortas nos seus pensamentos que esquecem essa prudência, esse aviso, e buf, pronto, acabou. Aconteceu, e às vezes morre, às vezes não morre, às vezes fica paralítico, e assim por diante, por falta de prudência. A prudência está antes de tudo. É por isso que Deus nos adverte. O que acontece com o ímpio, acontece com aquele que não é ímpio. É somente a gente ter cuidado, prudência, no que vai fazer no nosso dia a dia, principalmente ao atravessarmos uma rua, ao subirmos uma escada, né? a fazermos qualquer serviço que talvez não seja apropriado para a gente fazer, e a gente vai fazer, como acontece com muitos por aí, se acidentam, ficam paralíticos ou morrem. E o pior de tudo é ficar paralítico. Então, o que nós vamos fazer? Sejamos prudentes. Oremos a Deus pelo que pode nos acontecer, para que Ele nos livre daquele mal diário. A Bíblia está cheia. A Bíblia em Salmos, Davi pedindo a Deus, orando constantemente, fervorosamente por ele. Entendeu? Davi pedia. Davi era pecador, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem carnal, como eu sou, como você é, como todos nós somos aqui. Entendeu? Sujeito às investidas carnais, aos ataques carnais. Entende? Basta tão somente a gente refrear aquela flecha para nos desviarmos das flechas inflamatórias do inimigo. Porque ele coloca na mente. A pessoa fica cultivando e ele fica de lado observando se deu certo ou não aquele implante que ele fez na nossa mente. E a gente pode muito bem repelir isso. Sai, diabo, afasta-se, Satanás. Faça como Jesus fez. Vai-te, Satanás. Porque está escrito assim, 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 assim. Como está escrito, eu vou ler aqui no livro de Salmos, que ele diz assim, Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas, do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vou repetir. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porventura pode você dizer, mas eu sou pecador também, por que não vou me assentar na roda dos pecadores? Tudo bem, você é um pecador, mas é um pecador remido, comprado pelo sangue de Jesus, é um pecador reconhecido por Deus como arrependido, é um pecador que você luta contra as hostes infernais, contra os ataques malignos, é um pecador que você reconhece o poder de Deus na sua vida, é um pecador que busca a Deus, não é igual aos outros que nada fazem para se livrar do mal. Deixa-se levar de qualquer maneira, entendeu? Sem a graça do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia continua dizendo, né? Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que quer dizer meditar de dia e de noite?
É você levantar-se pela manhã meditando na palavra de Deus. É você fazer o seu 10 jejum meditando na palavra de Deus. É você sair para o seu trabalho meditando na palavra de Deus. Atento a tudo que é em redor, mas sempre meditando na palavra de Deus. É você ver cair a noite, chegar à noite, meditando na palavra de Deus. É assim que Deus quer. É assim que a gente vence a malignidade. É assim que a gente vence o inimigo. Porque o nosso maior inimigo, por incrível que pareça, somos nós mesmos. Porque é dentro de nós, de nosso ser, que se encontram as maiores pecaminações, os maiores pensamentos na nossa cabeça, as maiores intenções, as piores intenções estão dentro do nosso pensamento, dentro de nós. Cabe a nós, pela palavra de Deus, expulsá-la de dentro de nós para que tenhamos vitória. É por isso que a Bíblia diz que a gente deve meditar na palavra de Deus dia e noite. E mais adiante o Senhor Jesus disse: orai sem cessar. Orai sem cessar. Você já imaginou o que é você orar sem cessar? Ninguém faz isso. O próprio Jesus fazia, mas ele tinha os momentos dele de que não orava. Ele apenas tinha que descansar. E durante seu descanso, naturalmente, ele cessava as suas orações. Mas quando acordava, estava atento novamente. E ele sabia que naquele momento de distração podia ser acometido o mal maior. É por isso que ele nos adverte: orai sem cessar. E não se assente na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantas vezes você que é crente, filho de Deus, é tentado a se sentar numa rodinha de amigos, quer seja na escola, quer seja numa esquina, na calçada da sua casa ou na calçada do seu vizinho, e ficar ali batendo aquele papo com os amigos que não são crentes, são ímpios. E ali acontece de tudo, todo tipo de conversa que não convém a um bom cristão, sai. E ali está o escárnio. A roda dos escarnecedores está ali. É por isso que Deus diz que você não pode se deter nessa roda. Você é filho de Deus, você é escolhido para servir ao Senhor Jesus. Fuja, deixe os escarnecedores para lá. Porque Deus está de olho em ti. Deus está de olho em todos aqueles que fazem a vontade dele aqui na terra. E você é uma das pessoas que faz a vontade de Deus aqui na terra. Talvez não faça totalmente como o Senhor Deus quer, mas Ele sabe que o pouco que nós fazemos é muito para o nosso pouco entendimento, para a nossa pouca força. Mas Ele faz o resto. A gente inicia, Ele termina, porque nós somos fracos, nós somos frágeis. Mas Deus é o maior, é a fortaleza, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso baluarte. Vamos nos esconder nesse esconderijo que é Jesus. Esse é apenas um breve recado para aqueles que não meditam muito na palavra de Deus dia e noite, que querem se sentar na roda dos escarnecedores, mas Deus está advertido: não te sente na roda dos escarnecedores. Não sejais como eles, porque você não é igual a ele. Você é meu servo.
Assim diz o Senhor Jesus, assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você está trabalhando, lutando, miliciando por uma vaga aqui no céu, na minha província, onde eu estou governando eternamente. E quero você lá comigo, quero você com seus familiares. Assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. E você tem o Espírito do Senhor Deus dentro de si, que tem força, que é capaz de lutar. Você procure Efésios 11. Se você é fraco, acha-se incapaz de lutar, procure na Bíblia Sagrada, em Efésios capítulo 11, versículo 6, ou é ao contrário, versículo 6, capítulo 6, versículo 11, é entre essa coisa e outra. Efésios 6, capítulo 11. Procure lá, ou ao contrário, que você vai encontrar todas as armas de Deus. Bom, e para que não haja dúvida, eu rebusquei aqui na Bíblia e encontrei Efésios 6, capítulo 11. Ouça a leitura de Efésios. Para você que é fraco, se sente fraco na palavra de Deus, que se sente incapaz, está se sentindo, você não é incapaz nem é fraco, apenas está com aquela sensação de fraqueza e incapacidade, mas você não é fraco. Você não é fraca, de maneira nenhuma. Veja bem, a Bíblia diz assim, Efésios 6, capítulo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é contra as potestades do mal nas regiões celestiais. Incrível, né? Portanto, continua a leitura, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Entendeu? Está escrito aqui essa relação das armaduras de Deus, que você, qualquer um, pode se apossar dela. Ok? Esse foi um recado do Paulo Coroa de Maceió, pedindo a Deus que os abençoe, hoje, amanhã e sempre. E se gostaram da palestra, da mensagem, eu vos suplico, dê um like, dê aprovação, faça uma subscrição, porque é muito importante você fazer uma subscrição. Não custa nada, você não vai gastar nada, não faz esforço nenhum, apenas um esforço espiritual, uma empatia espiritual. Seu dedinho, subscreva-se e compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus. Eu te agradeço hoje, amanhã e sempre. Que Deus te abençoe. Hoje, amanhã
e sempre, meu irmão, minha irmã. E feliz Ano Novo 2021.